eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho do módulo 1 do nosso curso de redação. O módulo 1 do nosso curso, ele fala de planejamento textual. Então eu tenho lá as explicações para vocês de como fazer uma leitura atenta dos textos motivadores, como fazer a retirada das ideias e a organização dessas ideias. É extremamente importante que eu me atente a essa questão do planejamento. Não, o planejamento textual, ele é um esqueleto do meu texto. Então, é muito importante eu preparar o meu texto antes. Gente, façam um rascunho. O rascunho é extremamente importante. Não deixem de fazer o rascunho. Tem muita gente que já vai direto para o texto final, né? Já quero ir logo lá, eu tô com pressa. E essa pressa pode atrapalhar muito vocês. Então, planejem o texto sempre, tá bom? Então, vocês vão fazer a retirada das ideias daqueles textos motivadores. Eu posso retirar as ideias e me apropriar das ideias e não copiar as ideias. Perceberam a diferença? Então, depois que eu coloquei aquelas ideias, fiz a minha listinha de ideias ali, eu faço uma combinação entre essas ideias, tá? Para ver se eu não tenho ideia repetida, se eu não tenho, por exemplo, duas ideias que estão ali falando mais ou menos sobre a mesma coisa, né? Para que eu tenha, então, uma coerência na minha redação. Depois, durante a organização dessas ideias, eu vou me preocupar mais com a coesão do meu texto, tá? Quando você faz essa questão do planejamento textual de uma forma eficiente, fica muito mais fácil escrever o texto depois, porque você só vai completar, tá bom? O seu texto, ele está praticamente pronto, tá? Lá no módulo 1, eu deixei para vocês um exercício de delimitação de assunto. Vocês podem prestar Enem, como vocês podem prestar qualquer outro vestibular, e podem entregar para vocês um tema muito amplo, né? Em que você se perca até um pouco para escrever. Então, o que você faz? Você delimita aquele assunto, você diminui, tá, as possibilidades de erro quando você faz a delimitação de assunto. Exemplo, eu coloquei aqui para vocês o tema educação. Se a gente for falar de educação, a gente pode falar de tantos tipos de meios, de plataformas. Educação é muito amplo, tem muita coisa para se falar a respeito de educação. Então, o que eu fiz? Delimitei um pouquinho para a educação atual. Quando eu delimito um pouquinho para a educação atual, eu já dei aí uma afunilada no meu tema, tá? E aí eu posso também delimitar mais um pouquinho, educação na pandemia. Então, já delimitei porque eu já coloquei dentro de um período histórico, vamos supor, porque isso vai ficar na história, né? Então, eu já coloquei dentro de um período. Se eu coloquei, então, dentro desse período, eu já afunilei um pouquinho mais. Porque agora, o que eu tenho para falar sobre educação na pandemia, tá? Então, eu posso falar do ensino híbrido, eu posso falar do fechamento das escolas. Então, olha aí, ó, já tô afunilando um pouco mais. E o legal, gente, é que quando vocês fazem a delimitação de assunto, é procurar o objetivo, né? Por que eu quero falar sobre isso? Qual é o meu objetivo de falar sobre isso, sobre esse tema, tá? Seja ele qual for. Então, quando você pega lá aquelas ideias, tenha um objetivo, trace uma meta e siga ela até o fim, gente, porque senão você pode fugir do seu tema, tá bom? Então, módulo 1, vocês têm lá o exercício de delimitação de assunto, que é para ser feito dessa maneira, tá bom, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.